E aí, meus queridos alunos do segundão, a aula demorou, mas ela saiu, tá saindo aí do forno. Dar aula assim, virtualmente, acaba sendo meio é, demorado pra mim, vamos dizer assim, porque eu tenho que ficar upando as aulas pra poder excluir a aula que eu fiz pra poder fazer outra, entendeu? Meu celular não aguenta, tadinho. O celular. Mano, esse celular aí, ele não é um celular de youtuber, né? Mas quem sabe um dia. Então a gente vai ter uma aula aí, que é a aula 29 e 30 de Sociologia, chamada Estado e Governo, tá? Uma coisa importante da gente entender é como funcionam os estados nacionais, né? E principalmente também os tipos de modelos de estado. A gente costuma pensar que o único modelo social que existe é o capitalismo, porque a gente vive nele. Mas na verdade, a própria democracia, ela muda ao longo da história, né? A gente compara com a democracia grega, onde estrangeiros, mulheres e pessoas que eram escravizadas não podiam votar, não podiam participar, né, das assembleias, diferentemente de uma democracia liberal, onde o sufrágio universal vai ser implantado, tá? Mas ainda assim também tem as suas limitações, né? Vamos combinar que você ter muito dinheiro para poder investir numa política é muito diferente de uma pessoa mais pobre que entra para política. Então é bem mais fácil quando você já está muito bem abastado ter espaço dentro dessa democracia política do que uma pessoa que é mais pobre, mais humilde e até inclusive as pessoas mais pobres, mais humildes, existe aquele risco, né, de corrupção, né? Porque tem pessoas que têm tanto dinheiro, galera, que elas conseguem comprar partidos inteiros. Essa é a real, tá? Então a gente tem que analisar tanto a questão econômica, que cria essas disparidades, né, de classes sociais, como também a gente tem que analisar a questão da política, né, local, como ela funciona, como ela se organiza. Existem democracias socialistas que a dinâmica social também é totalmente diferente. Uma coisa que vocês vão perceber é que mesmo o capitalismo, ele não se desdobra da mesma maneira em todos os lugares, tá? Ele tem as suas características ligadas a fatores históricos de cada local. Então, toda vez que vocês forem analisar uma sociedade capitalista, socialista, que seja, monarquista, né? Vocês vão perceber que ela carrega muito da própria história, tá? E de certa maneira, isso dá particularidades diferenciais para cada uma, tá bom? Para vocês terem uma ideia, coisas que provavelmente vocês não sabem. A Inglaterra foi o maior reino da história, né? Foi o que mais consolidou dominação no mundo inteiro. Ultrapassou a própria União Soviética no seu auge, que era praticamente um império também, e até, não era um império porque não tinha imperador, né? Mas eu falo assim, no sentido de extensão, tá? E é o próprio Estados Unidos, no seu nível de dominação global também. Então a gente não se liga nisso. Por exemplo, que, sabe a Rainha Elizabeth II? Ela não é rainha só da Inglaterra, ela é rainha da Austrália, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, a gente muitas vezes não visualiza relações que a gente tem políticas do nosso próprio tempo, né? É uma coisa que poucas pessoas sabem. Muitas vezes as pessoas não sabem nem a realidade local delas. Imagina no sentido macro, né? Político falando. Isso mostra também o quanto a política tem diversidade. E essa diversidade se relaciona com a construção de cada sociedade, tá bom? Então, olha só. Eu vou sumir de quadro porque eu preciso ler o slide e não tem como eu tirar o celular da frente do computador, infelizmente, tá? O computador também apoiando aqui a situação. Gambiarras de professor e youtuber. Então, o Estado é uma instituição social, enquanto o governo é um conjunto de pessoas. Ou seja, o Estado é algo que está ali e que, claro, pode ter sociedades que não existam. O Estado como uma sociedade anarquista ou uma sociedade, no caso, tribal, né, que seja, mas ou então indígena, né? Mas o Estado, num sentido de burocracia, né, e de controle populacional, ele sempre vai estar presente. A diferença vai ser os grupos políticos que vão dominar ele, tá? Estou falando de uma sociedade que tem Estado, tá, pessoal? E que em um determinado momento ocupa posição de destaque na organização do Estado. O Estado republicano pode vir a ser capitalista, liberal ou fascista de extrema direita autoritária. Então o republicanismo aí ele vai estar ligado muito aqui na leitura da apostila como uma coisa tipicamente da direita, mas vou dar um outro exemplo, tá? Ninguém chama a Coreia do Norte de Coreia do Norte. As pessoas chamam a Coreia do Norte de República Popular da Coreia, né? Então, o republicanismo,
ele pode também se desdobrar numa visão socialista, tá? Lá, literalmente, é assim que eles chamam. Eu sou da República Popular da Coreia, não tem essa de eu sou da Coreia do Norte, né? E dessa maneira, a gente pode entender que a República também pode se desdobrar para um caso socialista. Mas eu vou deixar para explicar mais especificamente essa situação quando eu falar da esquerda política como organização de Estado, tá? Aqui eu tô focando mais na direita, tá bom? Então, o fascista seria aquela direita autoritária que vai usar o Estado para controlar toda a sociedade, né? Inclusive, vai usar a força do Estado constantemente. Vai usar uma espécie de guerra do Estado contra certos indivíduos. Isso é uma característica do fascismo, tá bom? A diferença entre ambos é que na democracia liberal pressupõe-se a alternância de poder, enquanto na ditadura autoritária a questão é evitada, formando o que chamamos de elite política. Pessoal, isso é uma coisa tão problemática, porque, por exemplo, um Estado que nem o Brasil, a gente considera uma república liberal, certo? Porém, para pensar que tem parlamentares como o Bolsonaro, que estão há 30 anos no poder. Se eu fosse parar para pensar bem, os regimes republicanos, a intenção deles não é criar políticos profissionais. O que a República Liberal prevê é criar a política como uma forma de acesso alternado, onde vários indivíduos vão ter acesso a esse poder. Então, de 4 em 4 anos se recicla, né, esse poder. O que a gente vê na história do Brasil, muitas vezes, é períodos extensos que criam elites políticas, criam pessoas que se tornam políticos profissionais, pessoas que sabem como se manter no poder, pessoas que sabem como ganhar voto, pessoas que sabem os grupos que ele tem que se atrelar, pessoas que praticam a velha política, que é a compra de votos para conseguir algumas sanções. Então, a gente não é bem uma república liberal, tá? Se a gente for parar para pensar, a gente nunca deveria ter políticos profissionais. Pessoas que pensem em se reeleger já se tornam políticos profissionais, tá bom? E aqui eu tô sendo um pouco polêmica, né? Porque até o próprio PT, que veio com uma outra proposta, teve a mesma situação. Mas isso não é nada de novo sobre o sol, né? Como diria a Bíblia. Meus verbetes crentes, apesar de eu ser ateísta, nada de novo sobre o sol, né, galera? Por quê? De certa maneira, a gente viu isso acontecendo nos governos tanto de direita quanto de esquerda. O próprio Bolsonaro falou também que ia fazer uma nova política e ele é a representação dessa velha política. E o PT também prometeu que seria um partido de teor mais popular, mas também uma hora começou a se preocupar só em estar no poder. Então, de certa maneira, o que eu tô criticando aqui é uma coisa que até eu que sou partidária, que pertenço a esse tipo de instituição social, que são os partidos, eu tenho uma visão crítica até de companheiros, assim, de pessoas que eu considero que têm a mesma visão política que eu. E, assim, eu não tô aqui fazendo uma visão crítica, estou apontando o que a sociologia diz, que ninguém deve pensar em reeleição. Se o cara já está preocupado em reeleição, quer dizer que ele já quer ser um político profissional. Ele já não está mais preocupado com aquele primeiro intuito político dele, que era transformar a sociedade, né? E vocês podem reparar que a maioria dos segundos mandatos dos presidentes são sempre complicados, tá? Pode ver. O primeiro mandato do presidente, é claro que nem todo primeiro mandato é bom. A gente está tendo provas aí disso que é possível de ser ruim. Mas a maioria dos primeiros mandatos são bons, porque os presidentes estão mais preocupados em transformar a sociedade, em mostrar que eles estão ali para fazer alguma coisa. E aí os mandatos de reeleição já vêm... Ah, não, porque a gente vai demorar 10 anos pra fazer tal coisa, porque... E aí já começa essa coisa de eu tô mais preocupado em me reeleger do que, de fato, em fazer uma mudança, uma ruptura, né? A mudança, a ruptura acontece quando você realmente muda algo, né? A partir do momento que você quer se manter no poder é outra coisa. É uma elite política, o político profissional que a gente fala, tá? Vou dar um exemplo de político profissional. O Alexandre Frota é um cara que até então, ele tá em todos os espectros políticos. Ele fala de coisas de extrema-direita ao mesmo tempo que ele defende a esquerda. E você acha que ele é doido? Não, ele é só um político profissional. Ele tá preocupado em se reeleger. Ele não é besta. Ele vê que o povo tá mudando de opinião, ele muda junto. Quando o povo pensava B, ele pensava B. Quando o povo começou a pensar Y, ele começou a pensar Y também. Entendeu? É assim que funciona um político profissional. A origem das monarquias remota... desculpa, gente. E aí a monarquia, que é um dos regimes aí da direita, por sua vez, é um sistema político que indica a sucessão do poder a partir da hereditariedade,
ou em outras palavras, mono, do grego único, arquia, que é poder do Estado, ou seja, é um sistema de elite política. Aí é uma elite política aristocrática, ou seja, ligada a uma família, que é considerada uma família nobre, e ela fica no poder e vai sucedendo o poder por hereditariedade. Se ela tem filhos, esses filhos vão suceder o poder. Se ela não tem filhos, os primos mais próximos, as pessoas mais próximas ali, em termos de família, vão suceder esse poder, tá bom? Vocês vão perceber que, gente, na época das monarquias, todas elas se relacionavam entre si. Inclusive o Dom Pedro I, ele era parente do Luís XIV, por exemplo, e do Luís XV. E, assim, o Luís XV e o Luís XVI eram parentes dos reis da Espanha, que eram parentes dos reis da Áustria. Então essas monarquias, para se manter no poder, eles viravam tudo uma família só, uma coisa junto e misturado, tá? É uma elite política. Então, continuando. Claro que nos tempos antigos era outra configuração, tá? Então, as monarquias remontam da Mesopotâmia, o Egito e Roma. Também é necessário saber que os reis feudais, diferentes dos modernos, têm mais poder militar do que político em si. Sendo assim, na Idade Média, a igreja fica na posição de poder político, e na modernidade, com o surgimento do absolutismo, os reis passam a ter poder político. Quem controlava a sociedade, na verdade, era a igreja na Idade Média. Então, por mais que os reis tinham poder, o poder deles não era efetivo contra a igreja. Era a igreja que comandava a situação. Na Idade Moderna, com os cerceamentos capitalistas, né? Por exemplo, a dinastia Tudor da Inglaterra, ela vai dar um olé na igreja, né? Vai puxar o tapete da igreja, pegar as terras da igreja e dessa maneira se consolidar como uma monarquia acima do poder da igreja, porque tinha mais influência territorial. Então, muitos reis modernos vão fazer esse movimento de retirada de terras da igreja, porque na Idade Média a igreja tinha terras na Europa inteira, né? Chegou a ser praticamente a maior propriedade privada do mundo, né? Então, continuando, monarquia e império. Monarquia é um governo que a figura do rei é central para todo o Estado, a população e o território. Muitos reis eram locais diferentes dos imperadores. O império é uma grande extensão de terra onde houve dominação de povos e submissão, seja forçada ou diplomática, ao imperador. Exemplo. O Reino do Congo, durante o período do começo da modernidade, do século XV para o século XVII, ele era um império, porém ele não era um império que era imposto na base da força. Não era simplesmente só por guerras. Claro que tinham momentos que eles conquistavam terras através de guerras. Mas, muitas vezes, as pessoas criaram uma relação comercial e linguística com o povo que era rei dessa civilização, né? Que, se eu não me engano, era o povo Mbutu, que na época era rei dessa civilização. Esse povo Ubuntu vai basicamente criar uma língua em comum e uns costumes em comuns, que era o Yorubá, que é da onde vêm os deuses aí do candomblé, por exemplo. Só que diferente do candomblé brasileiro, que misturou todos esses deuses, no caso dessas províncias africanas, né? Cada província se dedicava a um deus, a um orixá diferente, né? Então, diferente do candomblé que venera todos os orixás aqui no Brasil, lá tinha uma dedicação, tipo que nem nas cidades-estados gregas, sabe? Tipo, o povo tinha uma ligação de ancestralidade com aquele deus, de características, né? E dentre outras coisas, tá? Então, por exemplo, um povo ligado a Xangô era um povo ligado à arte da guerra, por exemplo, né? Então a gente tem essas ligações muito parecidas até com a Grécia Antiga aí. E aí é um império, apesar de não ser na força. Mas vamos falar do Império Romano, que eles estenderam a dominação deles na base de guerras. Aí foi na força. E o Império Americano atualmente também, tá? Então, continuando. A gente tem diferentes tipos aí, então, de imperadores, como eu expliquei pra vocês. O imperador, diferente do rei, ele não ascende pelo poder simplesmente pela hereditariedade. É mais fácil associar essa ascensão a movimentos militares, colonizações, relações diplomáticas, né? Então, ou ele cria uma relação de reciprocidade, que nem acontecia no Império Inca, que era uma forma de ajuda, né? Cria uma ajuda mútua entre os povos para poder se unir e se fortalecer, ou ele cria uma forma de colonização, que nem aconteceu no Brasil, onde os portugueses fizeram uma guerra de conquista aí uma guerra de conquista em muitos aspectos, né? Psicológicos, doutrinatórios e às vezes até inclusive bélicos, né? Eles vão submeter muitos povos indígenas à sua dominação. Então, aí no caso seria uma monarquia de
colonização, né? O império de colonização aí no caso dos Braganças e Orleans aí da vida, que são os descendentes do rei, né? Dom Pedro I e II. Então, a monarquia constitucional é um rei que está abaixo das leis, embora governe. Então, o rei é uma figura política importante, ele é a figura que faz a diplomacia do país, negocia com os outros, porém, ele não pode pôr a força dele acima do que está estabelecido como direitos, os direitos dos cidadãos e também os direitos políticos. Então, esse rei não pode usar, por exemplo, que nem no absolutismo, que eles perseguiam a galera, que eles faziam grandes investidas militares, até inclusive contra a própria população. Esse rei não vai poder fazer isso, porque ele não vai ter esse poder de coerção, tá? Esse poder de coerção, por um lado, vai ficar na mão do parlamento. Então, o parlamentarismo monárquico existe na presença do Estado e do rei, porém, quem responde aos interesses políticos do Estado é o primeiro-ministro. Tá vendo a diferença? A monarquia constitucional tem o parlamento também, só que a presença do rei é a presença política mais importante. Porém, as leis estão acima dele. Agora, o parlamentarismo monárquico é o contrário. Apesar de ter o rei, o primeiro-ministro que é eleito pelo parlamento, ele é a figura política mais importante. Então, o rei fica com uma política simbólica, como um símbolo da história da nação, um símbolo político, né, dessa história. Tem as suas regalias, né, tem os seus privilégios que se mantêm. A população paga para esse rei viver, para essa dinastia viver. Porém, ele não influencia nas decisões políticas, ok? Então a gente tem exemplos de monarquias atualmente. Coloquei a monarquia absoluta da Arábia Saudita, que é gerida pela dinastia Salman. Essa monarquia é conhecida por ser muito autoritária. É ali onde as mulheres usam só aquela burca, né? Que só mostra os olhos, assim, né? Que esconde tudo o corpo, que tem aquelas punições de apedrejamento barbários contra as mulheres. Então, essa monarquia é extremamente patriarcal, autoritária, e é uma monarquia do Talibã, né? Então, vem de uma vertente muito radical do Islã e que muitas civilizações islâmicas nem reconhecem essa vertente. Inclusive, por exemplo, entre os sírios, palestinos, né? Eles não reconhecem esse lado islâmico aí da moeda, sabe? Eles não reconhecem esse governo. Tem até tretas da Arábia Saudita quando se uniu aos Estados Unidos para atacar os países árabes, né? Isso, cara. Esses caras, como que eles se chamam de islâmico e faz uma parada dessa, né? Esse príncipe aí, vocês vão olhar e falar assim, parece uma pessoa bacana, mas no fundo é uma pessoa autoritária, né? E aí a gente tem uma pessoa que tem cara de autoritária, mas até que não é tanto assim, que é a Rainha Elizabeth II, porque ela não tem mais tanta influência política. Apesar da fama dela de ser reptiliana, ela não é. E ela é rainha da Inglaterra, e por consequência de todo o reino da Inglaterra, né? Do Reino Unido, aí no caso, a nação que tem o parlamentarismo real como sistema político. Então, é aquele parlamentarismo que tem o primeiro-ministro. Quem responde às questões políticas da Inglaterra não é ela, é o primeiro-ministro. Ela faz pronunciamentos e tudo mais, sim, porém ela não tem essa relevância no sentido de assinar os projetos, fazer sanções, né? E aí a gente vai ter a república e o federalismo. A república vem do latim res, que significa coisa, pública. É um regime onde o povo elege um líder que o represente. Por isso que eu falei que a república pode ser tanto de esquerda quanto de direita, tá? O fato das eleições serem muito diferentes desses países não torna elas menos republicanas. Então, por exemplo, Cuba é um país republicano, tem eleições lá. Só que não é as eleições a mesma dinâmica das eleições de um país burguês como o Brasil, que tem 150 partidos. Lá tem 2, né? Então, assim, se for parar pra pensar, faz sentido até que muitos partidos acabam que se diluem em alianças entre eles e acaba se tornando uma coisa bipolarizada, a política de qualquer maneira, sabe? Então a gente não tem por que criticar isso, né? Mas enfim, cabe a cada um aí criar sua consciência. Então também é caracterizado por um tempo pré-determinado do poder desse presidente. Então o presidente tem 4 anos aí, geralmente essa é a média, né? E ele vai ser substituído após esses 4 anos, tá bom? E aí cabe ao presidente escolher se ele vai dar seguimento aos projetos anteriores, mesmo que ele seja contra, mas dar seguimento aos projetos anteriores que eram interessantes ou não. Então vou dar um exemplo. No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele criou o Bolsa Família. O que aconteceu no governo Lula? Ele podia ter cortado esse programa, mas ele escolheu, por ser uma boa ideia, dar seguimento e até aumentar, ampliar ele, né? Então, assim, não necessariamente porque eles eram antagonistas políticos, né? Eles eram opostos, que necessariamente todas as ideias daquele outro partido são descartáveis.
Até porque a gente sabe que política é um trabalho de formiguinha. Para você melhorar uma crise da educação no Brasil, por exemplo, vai no mínimo 10 anos. Então, se você pensar em 10 anos, são 3 tipos de políticos diferentes. Se os 3 tipos de políticos diferentes investirem na educação, a gente avança. Se um investe, o outro corta, um investe, o outro corta, a gente não consegue, entendeu? Isso que é o único problema da República aí, né? Dentre outros, mas especificamente sobre essa situação. Então, na República também se elegem senadores, legisladores, presidente é responsável pela montagem de um ministério e secretarias. O federalismo, por sua vez, é o termo que se refere ao poder do Estado repartido por diferentes partes do território do Brasil, tá? E assim, esses estados tendo autonomia sobre as leis, projetos de políticas públicas, etc. A Constituição seria a carta de unificação desses estados, onde, mesmo que não podem entrar em contradição com esse documento, dentro das correntes socialistas, a ideia de nação supranacional é forte, uma vez que buscam internacionalizar todas as relações e abolir a competição nacionalista. Então, assim, o federalismo capitalista, essa ideia de autonomia dos estados, por exemplo, não teve essa treta entre o Bolsonaro, que queria manter o comércio aberto, mas o Dória, que é governador, decidiu fechar? Por que a decisão do Dória vigorou? Porque a gente vive esse federalismo no Brasil, que é a autonomia dos estados. Os estados não podem entrar em contradição com a política nacional totalmente, mas eles têm uma certa autonomia, tá? Eles podem ter até inclusive leis próprias que vigoram aqui no estado, entendeu? Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado muitas vezes tem um tipo de lei voltada para uma prática política, tá? Então, por exemplo, você pode ver que tem alguns estados que já legalizaram o casamento homoafetivo nos Estados Unidos e outros não, né? Então, essa é a liberdade dos estados de ter autonomia sobre a política local, tá? E aí, no caso dos socialistas, eles não acreditam nessas divisões. Para os socialistas, você que é trabalhador é lascado, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa. Tudo bem que você pode ter alguns privilégios nesses locais por conta do acesso à tecnologia, né, que você vai ter, mas a exploração também é a mesma, né? Você percebe que existe um antagonismo de classes. Para os socialistas, a verdadeira ideia é internacionalizar, ou seja, tornar as relações humanas uma coisa sem tantas barreiras alfandegárias, sem tantas maneiras de impedir e sem invasões também, sem essa coisa de um país querer influenciar na política do outro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma autonomia patriótica no socialismo, a gente também tem essa coisa de estender as relações internacionais. Afinal, somos todos seres humanos. A gente depende um dos outros, tá, galera? Não faz sentido a gente ficar competindo um contra o outro, beleza? Então, logo eu mando atividade para vocês, meus queridos. Fiquem aí com Zeus e até a próxima.